Hoje eu vou ensinar vocês como escolher livros apropriados para cada fase do desenvolvimento da criança. Então, se você tem interesse, fica ligado. Fala pessoal, eu sou Gil Trentini, mãe fonoaudióloga do canal Fala Fono, cuja missão é te ajudar a turbinar o desenvolvimento do seu filho. Se você é novo aqui, considere se inscrever e seja sempre bem-vindo no nosso canal Fala Fono. Eu sempre respondo os comentários, então pode escrever aqui embaixo, eu tento responder todo mundo. Tenho percebido também muita troca de informação entre vocês, então uma pessoa faz uma pergunta, outra lá e fala, meu filho é igualzinho, eu fiz tal coisa. E isso é muito bacana, isso é muito legal aqui na família Fala Fono. Então eu encorajo vocês a seguirem comentando, que eu respondo todo mundo e pode comentar com as outras pessoas também, fazer amizades, formar grupinhos, aprender juntos. Isso é muito positivo. Indo para o nosso assunto de hoje. Eu sempre falo, eu indico muito para as pessoas que eles leiam para as crianças, né? Existem diversos estudos apontando os benefícios da leitura para a criança, desde a criança ser nenenzinho, né? Agora eu queria fazer com vocês uma reflexão, um ajuste de expectativa e ajudar vocês a escolherem os livros, né? Quando a gente pega uma criança de 1 ano e meio e vai mostrar um livro para ela, não adianta você ter expectativa de que ela vai ficar sentadinha ouvindo uma história. Né? Eu tenho uma sobrinha, vou colocar aqui a foto para vocês, ela tem poucos meses de vida e ela fica sentadinha ouvindo meu irmão contar histórias para ela. Claro, ela não engatinha, ela não anda, ela é um nenenzinho, o que ela pode fazer? Ela fica sentadinha, se ela não tá com fome, se ela não tá com sono, se ela tá bem, ela fica sentadinha aproveitando a história. Agora, se é uma criança que anda, ela não quer ficar parada, porque ela tá bem nessa idade de desenvolver a coordenação motora, né, global. Então ela quer subir, escalar, correr, pular, ela não quer ficar sentada ouvindo uma história. Então como é que você faz para contar história para uma criança dessa idade? Eu te aconselho histórias bem pequenas, bem curtas assim. Eu tenho uma historinha que é assim, o gatinho está com fome, o pote está vazio, não tem nada no armário, a comida acabou. Aí aparece um ratinho e dá um pedaço de queijo e ele fala, obrigado ratinho por dividir seu queijo comigo. Acabou a história, é isso. É uma historinha que eu leio com a minha filha. É bem curtinha e ela já conhece a história. Agora ela conta a história pra mim, mas ela já tem 3 anos e meio. Uma criança de 1 ano e meio, você vai tentar contar uma história assim, mas antes de você tentar contar uma história, eu acho legal você pegar livros de figuras, que tem várias figuras de animais, e você não vai contar história. Você não vai fazer uma narrativa, a criança é muito pequena. Você vai trabalhar vocabulário com ela. Então você vai mostrar, olha, esse aqui é o gato, esse aqui é o cachorro. E você vai mostrar, sei lá, os bichos que tiverem naquele livro ou que tiver naquele livro, vai apresentar para ela. E aí aos poucos você pode fazer os sons dos animais, que é uma coisa que eu incentivo muito aqui no canal também, que são as onomatopeias. Como é que o cachorro faz? Au, au. E aí a criança vai começar a querer imitar. Você incentiva ela a imitar, ela começa a falar au, au, miau, mu. E daqui a pouco ela tá falando a vaca, o cachorro. Você pergunta qual que é, ela vai conseguir apontar. E você pergunta qual que é esse aqui, aí ela vai querer falar. Então assim, ela tá construindo a fala, ela tá construindo o vocabulário, ela tá construindo a linguagem. Tudo junto. Então você não vai conseguir prender ela por muito tempo. O que eu fazia com os meus filhos? Sempre antes da soneca, ou sempre antes de dormir à noite, a gente lê histórias, lê livros, eles já até sabem. Eu falo, vai lá pro teu quarto, pega agora, né, o meu mais velho quer ler 5 livros antes de dormir, minha filha quer ler 3. Então, a gente lê todo santo dia, eles não vão dormir se não tiver a história, faz parte da rotina deles. E é ótimo. Tem uma biblioteca aqui perto de casa, a gente troca os livros uma vez por mês, pega livros totalmente novos, histórias novas para eles poderem explorar. E tem os livros aqui de casa, que eles já conhecem, que são histórias que se repetem. E não tem problema repetir a história, a criança aprende por repetição. Então é bom a repetição, não é ruim. E quando ela conhece a história, ela domina a história, que nem eu estava falando do gatinho, minha filha já domina essa história, ela já sabe o que vai acontecer, ela conhece as figuras. Ela não sabe ler, ela tem 3 anos e meio, mas ela consegue recontar a história todinha só pelas figuras. Então isso é legal também, tá trabalhando a narrativa, que é um passo para no futuro, quando ela lê, ela conseguir ler histórias, ela entender a leitura, para que serve a leitura, quais são as habilidades que você tem que ter antes de você aprender a ler. Uma delas é você saber fazer uma narrativa. Então, isso foi sobre as crianças pequenas. Aí, conforme as crianças vão crescendo, né, elas vão dominando os livros de figuras, elas vão dominando os curtos livros de
narrativas, historinhas. É muito legal aqueles livros que tem questões sensoriais também, que a criança pode passar a mão na textura dos animais, porque ela está agregando informações. Então, vamos supor que você está mostrando um cachorrinho, e aí tem onde tem o pelo do cachorro, ele sabe quando fica no livro assim? Então, ela está agregando a informação do nome do cachorro, como é que o cachorro faz au au, a imagem do cachorro que ela está vendo e a textura do pelo do cachorro. Isso tudo constrói o conhecimento e ajuda nessa construção. Muito legal, livros também que são um pouco interativos. A gente tem um livro que é a Abelhinha... Como que é? Sou a abelhinha bailarina do céu, do puro néctar faço doce mel. É um livro que é rimado, ou seja, trabalha muito bem a prosódia, trabalha habilidades musicais, trabalha uma outra parte do cérebro que não é a linguagem, mas integra a linguagem, porque você está falando palavras também. Muito bacana. E aí a abelhinha, você pega a abelhinha, ele é interativo, você pega a abelhinha e ela vai passeando pelo livro. É muito legal isso, né? Então, aconselho coisas que sejam assim, onde a criança possa estar ela fazendo ações, passando a mão no cachorro, virando a página, apontando, ela está participando daquilo. Não é uma criança que vai ficar sentada e você só falando e ela só ouvindo. Isso é irreal. Conforme a criança cresce mais ainda e começa a aprender mais ainda, você pode construir narrativas com a criança e deixar ela construir. Então, lá por volta dos 3 anos, a criança começa a trabalhar as habilidades de narrativa dela. E é um livro que eu tenho que não tem palavras escritas. E aí eu conto uma história, cada vez que eu vou ler aquele livro, eu conto uma história com palavras diferentes. E minha filha pode recontar também a história, construir ali com as figuras a narrativa que ela quiser. Assim a gente trabalha narrativa. Indo para os 4, 5 anos, a criança começa a ter mais atenção e a conseguir ficar mais sentada, entrar no mundo da imaginação, imaginar as coisas que você está falando. Então você pode contar histórias em que não esteja explicitamente tudo o que está acontecendo na narrativa que você está lendo nas figuras, e ela vai construir isso na imaginação dela. Passando dos 5 anos para os 6 anos, a criança começa a aprender a ler e escrever. E aí são legais livrinhos que tem palavrinhas curtas, onde ela pode fazer essa tentativa. E aí você pode ir mostrando as palavras por palavra enquanto você lê, e ela vai criando essa memória visual das palavras, né? Que a gente chama em inglês de sight words. Que ele só bate o olho, ele já sabe qual é a palavra, não precisa ler silabicamente, né? Fonema por fonema, para poder sound them out, para poder construir aquele som daquela palavra, porque ele bate o olho, ele já identifica. Então isso é construído assim, memória visual e memória auditiva juntas. Então você aponta as palavras que você está lendo e ele vai te acompanhando nisso. E você pode sempre conversar sobre o que está acontecendo, perguntar para ele sobre o que ele acha que é história antes de ler, ler o título, mostra o nome do autor, sobre o que você acha que vai ser esse livro, deixa ele folhear antes, ter uma ideia do que vai ser a história, e aí você conta a história para ele. Enfim, livros são um universo paralelo, fonte inesgotável de estímulo para as crianças, de construção de habilidades, de aprendizados inúmeros. Então, tudo com papel, né, e impressão, uma coisa tão simples que pode ter um impacto tão grande na aprendizagem da criança e na construção dessa pessoa. Indico muito livros, aconselho muito a leitura e as práticas de letramento. Posso até fazer um outro vídeo depois sobre isso, mas por hoje já tá bom. Espero que você tenha ajustado aí suas expectativas, né? Porque realmente uma criança de 1 ano e meio, ela não vai sentar e ouvir você contar histórias. É lá pra frente, isso é uma construção, né? Aos pouquinhos a gente chega lá, mas vamos trabalhar passo a passo, né? Uma coisa de cada vez e aí assim construindo, tá bom? Ah, só uma coisinha que eu esqueci de falar. Se você não me segue no Instagram, então você não me segue. Porque eu tô colocando muito conteúdo lá. Eu faço os meus vídeos semanais aqui no YouTube. E aqui é minha casa principal. Mas a gente tá tendo uma troca muito legal lá no Instagram. Eu posto coisas diárias que eu faço com os meus filhos, atividades, informações, tabelas, gráficos, explicações, coisas que eu vejo outras pessoas fazendo bacana também, que eu divulgo por lá. Então eu gostaria de incentivar você, se você gosta aqui do canal Fala Fono, de me procurar lá no Instagram também, pra gente trocar uma ideia, pra você ficar sabendo mais, pra você receber mais conteúdo gratuito aqui do nosso canal.
e poder assim ajudar melhor o seu filho, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Beijos, pessoal!